Olá, tudo bem, queridos? Tudo bem, famílias? Famílias e tudo em Cristo. Mais um domingo estamos aqui, unidos através, desse culto online que o Senhor nos permite. Como a gente vem ouvindo, algumas igrejas estão fechadas, mas todas as nossas casas estão abertas. Todos os nossos corações estão sedentos pela palavra de Deus, pela direção do Senhor. E isso é maravilhoso. Não é uma porta, uma parede que nos impede de estarmos juntos, presentes, na direção de Deus, na presença dEle, no amor infinito que Ele tem por nós. E isso é maravilhoso. Então vamos lá, mais um culto hoje, Hoje é domingo de Santa Ceia. A pastora Vera vai estar nos ministrando depois da Santa Ceia. E hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre ouvir e permanecer. Diante desse tempo que nós estamos passando, e eu estava lendo a palavra de Deus, e li ali sobre Eclesiastes, que nós conhecemos bem a palavra que fala de Eclesiastes de 1 ao 9, fala do tempo, e o Senhor nos deixou toda aquela relação de coisas do tempo, tempo de juntar, tempo de jogar pedras e tempo de juntá-las, tempos de rasgar e tempos de costurar. Não é assim? E tem tempos que nós estamos passando que é desconhecido, nós não estamos preparados. Mas de uma coisa nós podemos nos assegurar: o Senhor continua conosco nesse tempo. Aleluia! E eu quero falar um pouquinho disso hoje. E tempos que nós estamos passando é um tempo de poda. Eu fiquei analisando sobre isso. A poda, ela é necessária. A poda dói. Mas ela é necessária para dar mais frutos, para vir mais folhas, para a árvore ficar mais viçosa, saudável. E isso, como nós somos o ramo, estamos ligados na videira, precisamos da poda. E estamos nesse tempo de atenção, tempo de reclusão, tempo de cautela, tempo que nós estamos no sinal amarelo, onde nós estamos parados, observando, olhando para os lados e ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, a direção certa para esse tempo, para nossas vidas, para nossa casa, para os nossos planos, para os nossos sonhos e para o dia de hoje. E tempo, quando a gente está olhando, observando, nós estamos permanecendo até que o sinal seja liberado. Não é assim? Isso é muito bom, quando temos o tempo de permanecer, o tempo de ouvir, o tempo de analisar como prosseguir. Isso é maravilhoso, isso é importante demais. E sobre isso a gente vai comentar essa noite. E como eu comecei lá no início, falando que em Eclesiastes 1 ao 9 tem toda aquela relação das coisas do tempo. Mas no capítulo 3, no versículo 11, me chamou a atenção. Que fala assim, Eclesiastes 3:11 fala assim: Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer, porém não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Algumas coisas o Senhor nos revela e algumas coisas ficam no segredo dEle, para que a gente venha ouvi-lo, Então, amados, nunca entenderemos os planos de Deus, seus desígnios para nossas vidas, futuro. Sabemos que temos que permanecer, ouvir e confiar. Essas 3 disciplinas são exatas. Permanecer, ouvir e confiar. Confiar num Deus que não dorme. Confiar num Deus que trabalha mesmo enquanto nós estamos dormindo. Confiar num Deus que enquanto nós dormimos, Ele dá ordem aos seus anjos em nosso favor. Isso é maravilhoso, isso é um bálsamo para nossas vidas. Isso é uma segurança que nós temos no nosso espírito.
E as Escrituras Sagradas dizem, né, lá em Mateus 13:9, e Jesus terminou dizendo: se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouça. Olha só. E tem momentos que só precisamos ouvir e ouvir a palavra de Deus, que nos traz esperança, que nos traz vida, que nos renova, nos traz alegria, nos traz força, fé, coragem, bom ânimo para prosseguir, para permanecer diante da face dele, diante dos tempos desconhecidos. Porque quando nós pisamos num terreno que a gente conhece, a gente vai firme, determinado, seguro, com todas as nossas certezas, com toda a nossa posição que vamos vencer, porque temos o domínio daquele terreno. E quando nós não conhecemos, quando a gente vai pisar nas águas, que nós dependemos da força de Deus, que dependemos da presença do seu Espírito, dependemos da sua luz, da sua direção. Amados, como é bom estar na presença do Senhor, ser dirigido pelo seu amor, pela sua misericórdia. Não é assim? Pela graça, pelo favor. É inusitado, mas é maravilhoso. A experiência. E nesse tempo, né, a gente vai experimentar isso. Experiências dentro da onde nós vivemos mesmo. E eu quero falar um pouco sobre isso porque às vezes a gente acha que tem que fazer tanta coisa para ter experiência, que tem que mover. Não. O Senhor move. A experiência nós vamos ter com Ele aonde nós estamos, aonde Ele nos colocar. O que precisamos estar abastecido da sua presença, da presença do Espírito Santo. Ouvir a sua direção, a sua verdade. E isso é uma disciplina, ouvir e permanecer. E é uma disciplina que não é fácil, porque muitas vezes é muito mais fácil nós nos movermos pela nossa força, por aquilo que conhecemos, por aquilo que dominamos. E quando não precisa da força humana, é mais difícil se aquietar e permanecer. Mas é possível porque o Senhor, Ele está conosco. Amém? E nesse momento, o ouvir do Espírito Santo começa a mostrar a verdade, trazer à luz coisas que não conseguimos ver. É verdade. Temos experiência nisso. Quando falamos muito, não conseguimos nos concentrar, não absorvemos muito o entendimento, não conseguimos ter aquela clareza de entendimento. Mas quando nos calamos e ouvimos mais, absorvemos mais a verdade. Tantas coisas que Deus nos traz à luz no silêncio, sem fazer força, mas estando com Ele, em oração, tirando um tempo especial para Ele. Há tesouros no reino de Deus que vamos descobrir quando pararmos para ouvir, baseados na vontade de Deus. Tesouros incríveis que o Senhor revela no nosso espírito, sem a gente falar. Muitas vezes estamos numa tarefa doméstica, em algo do dia a dia que a gente faz, e o Senhor nos traz à luz algo incrível. Algo que, como eu não pensei nisso antes, estava tão claro e eu nunca percebi. E é no silêncio que a gente entende, a gente ouve e a gente se deleita no Senhor. E o ouvir nos leva a uma vida de uma nascente de sabedoria, uma nascente de compreensão, de direção do Senhor. Isso, queridos, independente do tempo em que estamos vivendo. Tem dias que em nosso momento de oração não vamos conseguir parar
de falar. A gente quer falar, a gente quer colocar para fora tudo que a gente sente, tudo que a gente vê, aquilo que nos revolta, que nos dá ira. A gente quer muitas vezes negociar com Deus o que nós não concordamos, o que está fora do nosso controle. A gente quer negociar, a gente quer dar nossas estratégias, a gente quer dar atalhos para Deus, para nos aliviar, nos facilitar. Porque a disciplina do ouvir e do permanecer é difícil para nós. Nós queremos agir, fazer com as nossas mãos, para que seja rápido. Mas a cruz não foi rápida, a cruz foi lenta. E nós queremos muitas vezes facilitar a nossa cruz, que seja mais leve, mas não tão profunda, não tão no centro da direção de Deus. Amém, queridos? Precisamos refletir sobre isso, precisamos analisar nesse tempo a direção do Senhor. Chegamos até a pensar que vamos conseguir mudar os planos de Deus para nossas vidas, estratégias pessoais, né? E por aí vai. Somos muito criativos quando queremos ser abençoados e quando as coisas fiquem mais leves para nós, como eu falei. Somos muito criativos. Somos peritos em dar estratégia para Deus, para que as coisas vão sempre muito bem para nós, para nossa casa, para os nossos sonhos. Não é assim? É. Damos tantas saídas para Deus. Ainda bem que Deus é perfeito, Ele é exato, Ele é Espírito. Tem coisas que Ele deleta daquilo que nós falamos. Isso nos facilita, porque se Ele levasse tudo ao pé da letra, os nossos momentos de criatividade, não sei onde nós iríamos parar, né? Ainda bem que Deus é misericordioso conosco. Mas tem um detalhe em tudo isso, né? As coisas não mudam quando eu falo com Deus. As coisas mudam quando Deus fala comigo. Quando eu falo, nada acontece. Mas quando Deus fala, o universo passa a existir. Deus tem o controle nas suas mãos, da minha vida e da sua vida. Deus é paciente conosco, queridos. Graças a Deus, Ele é bom em todo o tempo. O poder da oração se dá não em convencer Deus sobre a minha agenda. Nós temos tantos afazeres, tantas coisas para falar, que nós nem nos damos conta do que nós lançamos sobre Ele. Mas em aguardar, ouvir a agenda de Deus para nós. O que Ele tem para a nossa vida, né? Para o dia, para essa estação. E tem tempos, e temos dias e tempos em que os desejos do nosso coração não é atendido, iniciativas que não são recompensadas. E nós oramos tão profundamente, nós nos dedicamos tão profundamente, nós clamamos com a intenção mais profunda do nosso coração. E parece que a oração não é ouvida, não é atendida. Orações não respondidas, esperanças adiadas e compreensões incompletas. E isso dói. Isso faz parte da poda. Isso faz parte do tempo de renovação. E eis que tudo se faz novo. E eis que nada sai do controle de Deus. Eis que o Senhor não esqueceu nenhum dos seus filhos. Que coisa maravilhosa.
mas sempre depende da nossa escolha, permanecer ou não, ouvir ou não a vontade do Pai. A palavra de Deus nos diz em Salmo 95:7: pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz hoje, e se vocês ouvirem a sua voz. Eu vou ler novamente. Pois Ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz. Somos o pastor, somos ovelhas do Senhor, o seu pastoreio. Ele é o nosso pastor, nada nos faltará. Nem o amor, nem o perdão, nem a graça, nem o favor, nem a unção, e muito menos a sua presença. Lindo demais. Tudo pode nos escapar das mãos. Tudo pode sair do nosso controle. Tudo pode desaparecer diante dos nossos olhos. Mas o Senhor não sai. O Senhor não desaparece. O Senhor permanece. Sempre disposto e disponível a nos acolher, a nos amar, a nos perdoar, a nos guardar debaixo das suas asas. Essa é a certeza que nós temos, queridos. Essa é a certeza que nós temos. Coisa maravilhosa e sabermos que a quem nós pertencemos e que não tem como errar o caminho, porque o pastor que nos conduz é fiel, é leal, é bom. Como a palavra de Deus diz, mesmo que nós sendo maus, queremos o melhor para os nossos filhos. Imagina Deus, que é bom o tempo todo. Nós não conseguimos nem mensurar os planos extraordinários que Ele tem para nós. Não podemos nos ater a tantas notícias, a tanta tristeza, a tanta confusão e caos que está nossa pátria. Mas temos que nos ater à palavra de Deus, que é fiel e real, e a Ele, que é verdadeiro e presente. Amém, queridos? Por isso, o tão importante de permanecer nesse tempo. Em Zacarias 7,13, diz assim: e assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Queridos, assim como às vezes nós temos a escolha de não querer ouvi-lo, se nós não ouvi-lo, Ele também não vai nos ouvir. Assim também é a nossa escolha. Perdoamos para ser perdoados. Sempre tomamos a decisão para a nossa vida. Temos os dois lados, o sim e o não, o certo e o errado. E aí depende de nós seguir, né? Aonde vamos encontrar luz, aonde vamos encontrar vida, a direção de Deus, a verdade. Mesmo que seja uma poda, mesmo que não foi como nós desenhamos ou projetamos e que isso vai nos custar algo, mas é uma decisão nossa. Seguir aquilo que o Senhor tem. E se nós não pularmos essa etapa, vamos colher o fruto. Vamos desfrutar da nossa decisão. Amém? Isso é sério, amados. Sempre depende de nós. Às vezes queremos terceirizar nossa escolha, culpar alguém, mas não, é nós. É eu e Deus, é você e Deus. É pessoal, é particular. Amém? O inimigo insiste em nos dizer que Deus não nos ouve, nos coloca a culpa
nos oprime para nós não nos sentirmos livres para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito triste. E é um tempo em que há muita opressão, há muita pressão desse sistema, de todo esse caos que está acontecendo, dessa pandemia, desse vírus, dessa doença. Nós temos que estar centrados. Sim, tomar as precauções, mas centrados na verdade, centrados na direção. Não esquecermos de quem nós somos, não esquecermos de quem nós pertencemos. E o inimigo, ele vem com muita coisa nesse tempo. Essa semana que passou, amados, eu até estava conversando com a pastora Vera, eu passei uma semana de muita opressão. Vinha muita coisa na minha mente, muita, e eu orava, eu declarava, e eu fiquei com um peso muito grande. Eu não dormi direito. Foi muita coisa, eu sabia que era espiritual. Ao mesmo tempo que vinha muita coisa ruim na minha cabeça, eu sentia a voz do Espírito me falando, você é livre. Tu é livre. E vinha a opressão, amados. Muito ruim, um peso muito grande. Mas você tem que declarar a palavra de Deus e falar, eu pertenço a Cristo. A minha mente é de Cristo. A minha mente é renovada em Cristo. Eu sou remida pelo sangue de Cristo. E quando eu comecei a declarar, a me determinar na presença do Espírito, aquilo se dissipou, saiu, acabou. E eu experimentei a liberdade em Espírito. De ser livre no Espírito para adorar, para orar, para declarar, para fazer do meu lar o melhor lugar para estar. Tudo depende, querido, da nossa posição. Tudo depende daquilo que nós queremos que seja, mesmo em tempos de aflições, mesmo em tempos de seca. Temos que ser regados pela palavra de Deus, pelos louvores. Temos que ser regados pelo doce amor de Deus. Todos os dias Ele fala, não temas, eu sou contigo, eu te amo, eu te criei, eu venci o mundo. Em nome de Jesus. E nós não podemos aceitar essa mentira do diabo. Não podemos. Temos que cancelar na raiz. A palavra de Deus diz lá em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Glória a Deus. Aleluia. A nossa escolha de ouvir e permanecer nos levará a provar o céu aqui na terra, nesse tempo, onde tudo está tão incerto e inseguro. E é verdade, queridos. É verdade. A gente experimenta o céu na terra. E em momentos que parece que tudo é seco, em momentos que tudo parou, o Senhor, Ele entra com a sua estratégia. O Senhor, Ele abençoa. O Senhor, Ele nos surpreende. O Senhor, Ele nos alegra, traz novidades de vida. Queridos, depende de nós. Depende da nossa busca, da nossa posição. E eu quero falar uma coisa para vocês. Lembra que no outro culto eu falei que eu fui orar pelos meus vizinhos idosos, que o Senhor colocou no meu coração, bati na porta, eles amaram. Deixa eu falar para vocês. Eles me chamaram de novo para orar. E eles aceitaram Jesus. E ela falou, eu não tenho nenhuma Bíblia. Eu falei, eu trago uma Bíblia para a senhora. Queridos, eu saí daquela casa, daquele apartamento, e eu queria pular pelo corredor. Foi de uma alegria. Foi um mover, uma alegria no meu espírito de poder permanecer na presença e ouvir o seu chamado. E às vezes a gente acha que tem que ir tão longe, que tem que usar tanta força. Não. Somente permanecer. Está disponível para aquilo que o Senhor nos direcionar. Na nossa casa, nos nossos vizinhos, nossa empresa. Aonde o Senhor quer que você haja. Amém? Abastecemos as nossas candeias. Abastecemos nossa mente com a palavra de Deus. Abastecemos nosso entendimento. Abastecemos nossa boca com a palavra que gera vida.
que gera alegria, que gera saúde, que gera conforto, queridos. Amém? Amados, precisamos permanecer, né? Apesar da batalha, apesar da resistência, apesar das perturbações, apesar do cansaço, das nossas falhas, dos sofrimentos e da solidão. Há um tempo que nós experimentamos a solidão. Que a gente conversa só com nossos filhos. E daí parece que o assunto deles não é tão interessante. Que eles não falam daquilo que a gente gostaria de discutir. Que a gente fala com o nosso cônjuge, que eles não entendem muito de nós, que a gente quer falar de um pouco de moda, que a gente quer falar um pouco de cores, que a gente quer falar um pouco de... não é? Daquilo que nos interessa, coisa de mulher, de sapato. E eles não querem falar. E eles querem falar de política, eles querem falar do que está acontecendo na economia e a gente não quer ouvir. Mas esses são as melhores companhias desse tempo. Não é? E graças a Deus nós temos eles. Graças a Deus. Assim ficamos mais ecléticos nos nossos assuntos. Mesmo que reclusos, mas permanentes. Estamos acostumados a ouvir, faça alguma coisa, né? E a gente está acostumado a faz alguma coisa, tu tem que dar o primeiro passo, e não é errado. Só que há momentos que a gente... há momentos para a gente parar. E a gente ouve, a gente fala, né? Um carro não dirige sozinho, tem que alguém dirigir ele. Mas há momentos em que o Senhor quer nos dirigir. Nós temos que estar parados para Ele ter o controle da direção do nosso coração. E isso me chamou a atenção, sabe? Eu estava lendo um livro, eu li um livro há algum tempo atrás e falou desse tempo de espera, tempo de permanecer. E falou do anjo Gabriel. Eu achei tão lindo, eu quero compartilhar com vocês. Quando o anjo Gabriel veio falar a Zacarias que ele seria pai de João Batista, foi a sua segunda aparição nas Escrituras. Na verdade, Gabriel é mencionado 3 vezes na Bíblia. Ele apareceu a primeira vez a Daniel. Quase 600 anos mais tarde, ele visitou Zacarias e 6 meses depois veio à presença de Maria para anunciar a sua gravidez. Ela estava grávida na presença do Espírito. Estava grávida do Espírito Santo. Quando Gabriel trouxe a Zacarias a mensagem de Deus, ele não acreditou em suas palavras. E em resposta à incredulidade de Zacarias, para garantir a veracidade do que ele falara, Gabriel declarou: sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Está lá em Lucas 1,19. Gabriel declara: eu estou sempre na presença de Deus. Eu permaneço na presença de Deus. E se a gente for ver aqui as datas, 600 anos mais tarde, que Deus pediu para Gabriel fazer alguma coisa, descer à terra com uma palavra, levar uma mensagem, ser usado por Deus. Enquanto isso, Gabriel permanece na presença, preparado para a hora que o Senhor chamar. Ele está ali. E eu fiquei pensando isso para nós. Às vezes, como é difícil a gente permanecer em silêncio, esperando a voz de Deus, o comando de Deus, ser dirigido por Ele, conduzido, porque nós queremos agir primeiro. Nós queremos conduzir a vontade de Deus. Nós queremos dar partida. Muitas vezes, nem tendo a segurança para onde vai. Queridos, mesmo o anjo Gabriel permanece na presença, só esperando o comando, ouvindo. Coisa maravilhosa. E o Senhor nós sempre ouvimos, na verdade, que o melhor lugar para nós estarmos é no centro da vontade de Deus. É o melhor lugar para nós estarmos. Não importa o tempo,
Não importa as circunstâncias. Não importa onde nós estamos. O que importa é você estar no centro da vontade do Senhor. Sim, amados, Deus vai nos pedir algo. Mas enquanto Ele não nos pede, permanecemos. Continuamos ouvindo, continuamos a adorá-lo, continuamos a conhecê-lo. Prosseguimos em conhecê-lo, né? Apreciando a sua bondade, desfrutando da sua presença, desfrutando do seu amor, da sua misericórdia. Não é assim? E para finalizar, Salmos 16:8. Estou certo de que o Senhor está sempre comigo. Ele está ao meu lado direito e nada pode me abalar. Coisa maravilhosa. É a promessa de Deus para nós. Queridos, exalte ao Senhor. Exalte a vida. Desfruta da graça de Deus. Desfruta da família. Desfrute da presença. Desfrute da sua oração. Desfrute do momento de louvor. Tudo isso, Senhor, está te ouvindo, está te observando, está colhendo as suas lágrimas, está examinando o seu coração. E o melhor, preparando o melhor dele para ti, preparando o melhor dele para nós. Aleluia! Quero encorajá-lo nessa noite a ter a disciplina, porque é uma disciplina, ouvir, permanecer e confiar naquele que nos sustenta, de dia e de noite, daquele que nos provê o melhor. Não é a quantidade, é a qualidade. A qualidade do seu amor, a qualidade da vida de Zoe de Deus, a qualidade do valor dos dias nesse tempo e nessa geração que estamos passando e sendo luz. Amém, queridos? Um beijo, fiquem com Deus. Agora nós vamos ter a Santa Ceia com a pastora Vera. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Que a graça, a paz do Senhor invada o coração de cada um. Muito obrigada por estarmos juntos, muito obrigada por nos ouvir, muito obrigada por tirar esse tempo para estarmos cultuando a Deus, cada um no seu lar, mas juntos no mesmo Espírito. Muito obrigada, amados. Deus abençoe. Amém. Boa noite, a paz do Senhor, que a graça esteja em cada lar. Depois de uma palavra abençoada com a pastora Marisa, hoje nós estamos para celebrar a Santa Ceia. E assim como diz no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, né? Jesus nos deixou essa instrução para que nós viéssemos a trazer à memória aquilo que Ele nos ensinou. E esse é um tempo realmente em que, de tempos em tempos, nós temos que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança, que é aquilo que já foi consumado na cruz, aquilo que foi conquistado por Cristo para a gente. Então agora nós vamos ler esse texto que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, que diz o seguinte: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança. No meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários que já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Aqui Jesus disse, olha, né, nós temos que sempre lembrar, né, e ele deixou, né, ele cumpriu nele o que ele quis nos ensinar. No livro de João, capítulo 6, versículo 51, ele diz assim, ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Esse pão é a minha carne, e eu darei pela vida do mundo. Né? Jesus simbolizou no pão que ele era o próprio pão vivo que desceu do céu. E o que simboliza esse pão, né, da ceia? Assim como esse pão, que foi uma semente de trigo que caiu na terra, que morreu, né, que teve que passar por todos os processos de ser triturado, de ser amassado, né, e até chegar a ser transformado num pão. Assim Jesus deu o próprio corpo dele para ser moído pelas nossas transgressões, né, pelo corpo dele, né, que foi amassado, e por tudo que ele passou, as nossas transgressões foram perdoadas. Assim como também esse suco de uva, ele representa o sangue de Jesus. E a Bíblia diz aqui que o sangue de Jesus, ele é o símbolo de uma nova aliança. E Jesus disse, olha, fazem isso sempre em memória de mim. Tragam à memória de vocês aquilo que já foi conquistado, aquilo que já foi consumado. Porque quando nós lembramos do que Jesus fez, nós sabemos que por causa dessa nova aliança, do sangue que foi derramado em Jesus Cristo, nós somos perdoados. A Bíblia diz em Romanos que não existe mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, mas que vivem pelo Espírito, não segundo a carne. Então, nesse momento, nós queremos orar, né, abençoando os elementos, tanto que estão aqui comigo, como em cada família agora, né, representada aí nos seus lares, que vocês possam tomar o pão e tomar o cálice nas mãos agora para a gente estar abençoando, amém? Senhor, nós queremos te agradecer pelo privilégio de poder trazer à memória, Senhor, a esperança, aquilo que nos dá esperança, uma esperança de vida, uma esperança de cura, de restauração, de renovo, porque o Senhor fez tudo na cruz, tudo já foi consumado. E tu deixasse, Senhor, esse memorial para que nós lembrássemos constantemente do que, Senhor, tu já conquistaste para nós. Senhor, nós nos apropriamos da verdade, Senhor, da transgressão que foi perdoada, assim como tu fosse moído, como esse pão chegou, Senhor, a ser moído e ser transformado. Senhor, assim, o teu corpo foi dado por nós para que nós hoje fôssemos redimidos. E assim, Senhor, nós recebemos o sangue de Jesus, que tem todo o poder, toda a autoridade, que estabeleceu uma nova aliança nos reconciliando com Deus. E nós declaramos assim, Senhor, Deus, que nós recebemos esses elementos agora, Senhor, tendo consciência do poder que eles têm, assim como diz na tua palavra aqui, porque muitos fazem sem entendimento, talvez eles ainda estão doentes ou já pereceram, mas quando nós nos apropriamos da verdade da ceia, nós somos curados, nós somos perdoados, nós somos restabelecidos, nós somos fortalecidos e somos fortificados, amém? Então eu quero ler aqui, nesse momento, o versículo quando diz, falando do pão, isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam em memória de mim. Então agora que a gente possa tomar o pão, né, e lembrar que ele deu o próprio corpo dele para ser moído, que nós vamos tomar isso agora, fazendo em memória de Jesus Cristo, amém? Vamos tomar o pão então. Aleluia. Da mesma forma, ele também, quando ele pegou o cálice, ele falou, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Amém. Que cada um, então, agora tome o cálice e receba o cálice
lembrando do poder que existe no sangue de Jesus, né? Que Ele restabeleceu a nossa aliança com Deus através do sangue de Cristo. Amém? Vamos tomar o cálice então. Amém? Então, nesse momento, nós queremos orar especificamente. Deus, nós queremos te agradecer por poder trazer à memória aquilo, Senhor, que realmente pode fazer toda a diferença na nossa vida. Nós nos apropriamos do perdão, Deus, de tudo que Tu trouxeste através do sangue de Cristo para as nossas vidas. Senhor, toda a herança que foi conquistada, Senhor, tudo aquilo que Tu trouxeste através do poder da cruz, nós estabelecemos na nossa vida. Nós expulsamos todo espírito de enfermidade, nós expulsamos todo espírito de pobreza, todo espírito de inferioridade, todo medo, toda insegurança, em nome de Jesus. Mas declaramos a vitória da cruz, redimindo todas as áreas da nossa vida, seja a área física, seja a área espiritual, seja na nossa alma. Senhor, em todas as áreas nós redimimos, Senhor, as nossas emoções, a nossa vida espiritual, declaramos conectada, Senhor, com aquele que nos restabeleceu na sua aliança. Declaramos o nosso corpo sarado, as nossas emoções, Senhor, restabelecidas e o nosso espírito governando tudo que existe em nós para a glória do nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida. Obrigado por estar conosco nessa noite. Abençoamos cada casa, cada lar aqui, cada família. Abençoamos a nossa igreja. Um beijo no coração de todos. Deus abençoe.